A gente agora vai entrar para um segmento de literatura e vamos falar um pouco dessa produção das narrativas poéticas, né, com vários escritores. Então, a primeira escritora que a gente vai chamar é a Thaís Então, agora voltando, né? Agora a gente vai passar um pouco mais para a história da literatura brasileira, com vários autores brasileiros, alguns que têm uma narrativa mais poética, outro inspirado nas suas próprias vivências, né? E a gente vai chamar a Thaís Renovato, querida, linda, adoro. Olá, tudo bem, gente? Que delícia de tarde, super importante. Adorei o convite para falar de literatura. Tudo bom, Dri? Tudo bom, Felipe? Tudo bem, você, Thaís? Tudo bem, prazer gente. Aqui para esse papo super importante. Sim. Com Priscila Albassi, minha grande amiga. Não sei se ela já está aqui. Cadê a Pri? Acho que a gente vai entrar juntos, né? Ela está por aqui aí, também. Ó. Priscila, aê! Pri, e faltou mais uma pessoa. Salvador Correia, que vai estar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Pri. Oiê! Boa tarde, gente. Uma satisfação estar aqui. Que bom ver vocês aqui. Estamos todos juntos aí, gente, para essa tarde. Vou tocar aqui um pouquinho para falar de literatura, que é tão importante, talvez até um modo, né? Acho que cada um na sua arte é uma maneira até da gente tirar um pouco do peso, né? Quando a gente compartilha isso, cada um à sua maneira, eu acho que não tem como fugir, né? É quase um psicólogo, né? Para a gente poder amenizar um pouco. Então, acho que essa parte de literatura a escrita é muito delicado, né? Às vezes, ou você conta uma história autoral, ou a Priscila, né, que vai mais para o lado da poesia, assim, é um momento muito de expressão e de muito cuidado, né, com as palavras que ficam ali, é muito incrível, assim, então, acho que essa parte da literatura é um ponto super importante. Eu acho que a gente pode contar cada um pouquinho, né, das nossas obras aí, que acho que para o pessoal conhecer, né, dentre tantos, né, eu até estava pesquisando aqui a galera, né, gente, muitas pessoas que lançaram livros aí, né, Dril Percy recentemente, Rafael Bolacha, a gente tem, né, massagem de tanta gente, estamos aqui nós três representando a literatura, então, um prazerzaço, né. Gente, vou começar aqui falando da Pri, um pouquinho, né, para quem não conhece a Pri Albassi aqui, tenho minha colinha aqui. A Pri, ela é multiartista, educadora, autora do Poesias Pós-Parto, é professora de dança materna, tem o projeto Black Wedding Brasil, né, que fala de fortalecer a ancestralidade. E aí, eu estava vendo no seu Instagram, Pri, uma frase muito, muito, muito forte, que eu achei muito legal, assim, que é: minha pele será a última tatuada com violência. Para meus filhos, quero deixar a palavra como resolução. Gente, eu achei incrível esse post. E aí, Pri, comenta um pouquinho para a gente, então, dos seus projetos, e de como você acha que a arte, a escrita pode ser isso, né, que você colocou nessa frase, deixar a palavra como resolução aí para outras gerações, até para a nossa geração mesmo. Bom, primeiro agradecer, né, estar aqui nessa roda. É uma grande oportunidade, assim, né, de poder inspirar outras pessoas a partir da nossa vivência, da nossa narrativa, e estar aqui junto com pessoas que me inspiraram, né, também a pensar possibilidades artísticas após o meu diagnóstico, né, que é o Felipe Couto e a Thaís. Então, estou muito feliz de estar aqui e um grande prazer também de conhecer Salvador. E aí, pensando nisso, né, que a Thaís traz da palavra em possibilidade, né, de não só sobreviver, a gente pensar aí
em possibilidades de bem viver, né? Eu sinto que para nós, enquanto mulheres pretas, né, a gente tem aí estruturalmente no nosso país a relação de silenciamento, né, dos nossos corpos, das nossas vivências, das nossas identidades. Então, produzir palavra, produzir arte, produzir poesia é uma possibilidade de transcender essa realidade, né? Então, essa frase que a Thaís trouxe é de um poema que chama Lei da Chibata, né, em que eu falo dessa relação da criação das crianças a partir da violência, a partir do castigo físico, né? Então, e aí uma das minhas hipóteses é que a gente, enquanto povo preto, né, por conta da escravidão, a gente recebeu essa herança de que educar é a partir dessa relação de violência. Então, eu acredito na palavra como um lugar de transcendência, né, dessa vivência que foi passada de geração em geração e uma possibilidade da gente abrir um caminho aí de liberdade, né? Quando a gente escreve, a gente é livre, quando a gente consegue conversar com uma criança sem usar da violência, a gente é livre, e a gente está possibilitando aí que ela consiga se conectar com esse lugar de potência dentro dela também, né? De traduzir emoções, possibilidades e se relacionar de uma forma mais humana, né? Sim, e é legal, né, que quando a gente entra nesse ponto do como a gente vai passar isso para outra geração, isso é tão importante porque às vezes, né, eu tenho 2 filhos, né, e as pessoas me perguntam como que vai ser para as crianças, será que eles vão ter vergonha de você na escola e tudo mais? Eu falo assim, gente, eu estou criando as crianças para que eles cheguem na escola e falam, não, eu tenho muito orgulho da minha mãe porque ela me teve, nem era para ter, todo mundo falava que não era para ter, ela me teve. Então, é essa a diferença, né, de como você muda o que vai ser passado daqui em diante, né? Bom, e aí apresentar o Salvador, né, que dispensa apresentações. Ídolo, querido Salvador Correia, é psicólogo, ativista, mestre e doutorado em saúde, autor do livro Segundo Armário, que virou uma peça teatral, né? E está agora com esse projeto, que é o Caminhos Positivos, que são cursos de como lidar com HIV. É isso mesmo, Salvador? Tudo bem? Nossa, boa tarde. É uma satisfação imensurável e indescritível estar aqui com vocês nessa tarde. Né, eu queria agradecer muitíssimo à Agência de Notícias da AIDS pela organização desse evento, né, por fazer a arte, né, reforçar as sementes artísticas aqui, né, no movimento social de AIDS, né, sendo um porta-voz também do movimento, né, a Agência AIDS soma muito no nosso movimento social, dá muita visibilidade para todos nós ativistas, né, e também artivistas. Eu quero dizer também que é uma satisfação imensa estar aqui com você, viu, Thaís? É incrível, eu li o seu livro, me toca profundamente, também é uma satisfação muito grande conhecer a Priscila, né, e também o Felipe Couto, eu sempre leio, entro em contato com as obras, mas nunca tinha estado junto, assim, no mesmo evento, na mesma mesa, né, a Adriana Bertini, que veio antes, e todo mundo que virá também, né, eu acho que, assim, a gente está aqui hoje, de alguma forma, porque vozes ecoaram no passado e nos permitiram estar aqui, né, então, assim, quero resgatar aqui a memória do Herbert Daniel, né, que foi um grande ativista do movimento social de AIDS, e me inspirou muitíssimo também, assim, com o seu livro Vida Antes da Morte, né, ele parece que você está vivendo aquilo hoje, né, acho que a arte tem um lugar de atemporalidade que é muito forte, né, transcende qualquer era, né, a gente acessa um lugar, um tempo, que é um tempo muito próprio, né, e eu fiquei encantadíssimo com a Priscila, quando ela traz aqui que vai deixar de herança a palavra de transmutação, de transformação, para seus filhos, para sua geração, isso é de uma beleza imensurável. Eu acho que a população negra tem uma ancestralidade que me inspira muito a buscar a minha ancestralidade,
Durante muitos e muitos anos, eu neguei metade da minha origem indígena, né, da minha ancestralidade indígena daqui da minha região, né, Campos dos Goytacazes. Quase todos nós aqui somos descendentes de índios, e essa memória foi apagada, e às vezes, quando eu entro em contato com pensamentos como o da Conceição Evaristo, né, que olha para o espelho, não do Narciso, mas o espelho de Oxum, que vê potência na sua própria beleza, e que ressignifica essas construções de si, essas falas do eu, né, que é um pouco que a gente faz também quando está aqui em primeira pessoa, um exercício não de falar só sobre si, mas de encontrar os outros eus que vivem com HIV nesse grande mar artístico, né, da escrita e da palavra. Então é uma satisfação muito grande estar aqui, eu sou só felicidade. Gente, e aí você falou de Herbert Daniel aí, eu tinha separado uma frase para... E aí não nós, né, que a gente vai ler trechos aqui dos nossos livros, nossos poemas, tal, mas eu tinha trazido aqui, mas aí, como você trouxe Herbert Daniel, eu queria só dar uma lida aqui, até para a gente comentar. Ela diz o seguinte: se nos livrarmos da culpa que não temos, da agonia degenerativa que não vemos, da solidão clandestina que não devemos, seremos apenas pessoas como sempre, que já viveram algumas doenças e com certeza ainda viverão outras, até que morram de uma delas, como todo mundo. Gente, é incrível, assim. Eu queria entender, aí é uma opinião de vocês aí, por que a gente fala de, né, que a gente, tirando tudo isso, todos nós vamos morrer de alguma coisa ou alguma doença, por que vocês acham, na opinião de vocês, Pri, Salvador, também vou dar a minha, que isso perdura por 40 anos, né? Que a gente vê, um dia me falaram sobre o Depois daquela Viagem, um livro que foi escrito há quase 30 anos, e é tão polarizado, né? Se você trouxer nossas obras hoje com uma obra um pouco mais antiga, é impressionante como a gente está no mesmo lugar quando a gente fala do social. Fico impressionada que as coisas que a gente traz em livros muito antigos, a gente traz hoje, é o mesmo, na grande parte é o mesmo lugar, né? Por que vocês acham que 40 anos depois ainda a gente não, né, fica patinando nisso, ainda tem esse estigma tão forte, mesmo as pessoas sabendo que já evoluiu tanto, né, que a gente pode viver super bem, ainda assim esse estigma é tão forte. Por que você acha isso, Pri? Eu acho que a gente não tem uma construção de imaginário positivo relacionado ao HIV. E isso tem a ver com a possibilidade, né, de diálogo que a gente tem de pessoas que acham caminhos de viver mesmo após o seu diagnóstico. E tem um outro ponto também que ainda tem muita gente morrendo no mundo de AIDS, né? Então, ainda é uma política pública de extermínio, principalmente da população preta e pobre no mundo. Então, por mais que a gente esteja aqui, né, sendo ativistas e potencializando a nossa vida a partir da arte, ainda tem pessoas morrendo porque não se tem acesso ao tratamento, porque o racismo estrutural impede que essa pessoa se sinta digna de ter acesso, né, ao tratamento e todas as possibilidades que a gente sabe de ficar bem, né? Então a gente sabe que a importância do tratamento multidisciplinar, né, no HIV, que não é só os antirretrovirais, que a gente precisa ter um acompanhamento psicológico, que a arte é um alicerce, que a rede de apoio é um alicerce, então tanta coisa aí que nem todo mundo tem acesso. Então, eu acho que tudo isso contribui. Quando a pessoa ela tem o seu diagnóstico e ela não tem perto dela essa possibilidade, né, de se sentir de Acolhida, conseguir ir atrás, de se sentir acolhida, ela desiste, né? Porque a gente não tem um imaginário construído de que é possível viver após um diagnóstico de HIV, né? E então eu acho que não depende
só da pessoa, né? A gente tem toda uma estrutura também que colabora também para que o HIV/AIDS ainda seja uma política de extermínio, né? É algo mais estrutural, né? O Herbert... O que você acha, Corrêa, concorda? Eu concordo muito com a Pri. Sim, totalmente, não, totalmente. Assim, o Herbert falava, né, Thaís e Pri, que, olha a intimidade, já estou chamando de Pri. O Herbert Daniel falava, né, que o vírus ideológico é um vírus que chegava antes mesmo do vírus biológico. E era justamente esse o vírus do preconceito. Ele não falava só de um vírus ideológico, ele falava de vírus ideológicos. E a gente vive num contexto hoje, né, que é um contexto que a gente vê um aprofundamento das fake news. A gente não foi criado agora, fake news existe há muito tempo. O Herbert Daniel, no livro AIDS, a Terceira Epidemia, fala das fake news da AIDS já naquele período, né, e que a gente vai ver também que entra a questão de racismo estrutural, e vão falar de coisas horrorosas, como bananas infectadas que vieram da África, a laranja vermelha, enfermeiras que estão, né, com intenção de transmitir, enfim, tem uma série de fake news que já foram desmentidas muitas vezes pelo Ministério da Saúde, e a gente tem um desafio ainda muito grande de romper a barreira e de criar antirretrovirais sociais para esses vírus ideológicos. Os vírus ideológicos que são denunciados pelo Herbert Daniel é o vírus que infelizmente ele chega realmente antes mesmo da epidemia. Antes de você ter um caso de uma pessoa com HIV dentro da sua casa, você certamente já vai ter algumas construções sociais acerca da epidemia, acerca desse vírus, e que de alguma forma vai pautar seus pensamentos e até algumas crenças com relação ao vírus. Acredito que a arte é um caminho que a gente consegue transcender esse vírus. A arte é um caminho que é um caminho de transformação, né? Ela, de alguma forma, me transformou quando eu descobri o diagnóstico. Eu acho que quando a gente entra em contato com uma música do Cazuza, ou uma música, sei lá, de pessoas que estão, de artistas que vivem com HIV, ou que não vivem, mas que de alguma forma trouxeram essa pauta, de alguma forma isso movimenta, isso reverbera, isso transcende alguma coisinha ali internamente com relação ao vírus ideológico. Acredito muito assim que a arte é um caminho para a gente conseguir transcender um pouquinho essa questão. É claro que essas questões são estruturais, né? Tá o racismo é uma questão estrutural. Enquanto a gente tiver mais de 10 milhões de pessoas no mundo morrendo porque não tem acesso a antirretroviral, a gente realmente está falando de vários tempos da epidemia. A epidemia da década de 80, ela ainda existe hoje no presente, infelizmente, a gente não pode negar. E muitas vezes em função de interesses capitalistas, né, interesses de algumas farmacêuticas, interesses, né, que a gente sabe que existem. Então a gente tem o desafio, né, de trazer todo mundo para o hoje, para o agora, para o presente, e que as pessoas tenham acesso ao que a gente tem hoje de melhor no mundo. Até mesmo o tratamento ele é diferenciado. Há países que têm tratamento com medicamentos mais antigos, e há países que têm tratamento do que há de mais moderno. Né? Por exemplo, o novo Tenofovir, só agora que está chegando no Brasil, né? Foi aprovado recentemente, já existe há muitos e muito tempo lá fora, né? E que pode aí prevenir da gente ter problemas renais e tal. Então, a gente realmente precisa redemocratizar a política de acesso no Brasil e criar mais firmemente essas ações, como a mostra de Mais Arte, Menos AIDS, mais ações como essas para serem sementes de transformação de vírus ideológico. Sim, porque aí talvez a gente esteja em alguns pontos no mesmo lugar, porque a gente faz as mesmas coisas dos anos 80, né? Então, a falta de informação, a falta de diálogo, né? Eu sinto falta muito primeiramente, né, de uma comunicação de massa mesmo, né? Porque a gente, cada um vai falando para suas micro bolhas ali, mas falta um tiro de canhão com todo mundo, isso não uma coisa pontual, né? Com continuidade, num calendário, poderia ser uma vez a cada trimestre, a gente sempre ter informação. Eu acho que é muito importante, assim, a gente fala não, né? Fala pouquíssimo, mas muito de prevenção, mas não se fala muito de que a gente pode viver super bem. Parece que não entre ali, cuidado, se cuide para não entrar ali. E aí acaba, né? A gente poderia ter também uma comunicação falando, olha,
caso aconteça, né, pode ficar tranquilo, tenta se testar para saber, porque se acontecer também tem pessoas que vivem muito bem, saiba também nesse lado, acho que sinto falta um pouco disso. E aí, gente, quando a gente fala assim, na construção das obras, né, em que momento vocês acharam que, não sei se para vocês foi assim, a arte, eu vou usar isso para talvez curar algo, ou eu vou usar a arte para chegar em alguém, ou os dois? Como foi para vocês essa construção? Para você, Salvador, que está aí, né? Salvador, gente, é uma inspiração. E isso que é legal, gente, vocês saberem, né? O Salvador me inspira. Um dia eu fiz uma palestra que a Pri assistiu, ainda não tinha sorologia aberta, depois de um tempo a Pri abriu. E aí tem uma pessoa que eu recebi uma mensagem hoje que falou: Thaís, também abri a sorologia. Aí a Pri recebe o negócio. Gente, é uma rede de amor, é muito incrível isso. E aí queria ouvir de vocês, aí como que é essa construção, como vocês acham que se a arte pegou vocês, ou vocês fizeram isso para justamente chegar em outras pessoas. E aí, Pri? Pri, travou? Bom, eu acho que, assim, Oi, tô aqui. Não, tá ouvindo. Estão ouvindo, vendo? Sim. Eu já escrevia, né? Eu já escrevia antes do meu diagnóstico. Então, quando eu comecei o meu livro, né, Poesias Pós-Parto, ele fala de diversos âmbitos, né, da questão do maternário e tal. E aí eu senti falta, né, de ter alguma coisa falando sobre o HIV, já que eu recebi o meu diagnóstico na consulta do pré-natal, então ele está totalmente atrelado à minha maternidade, né? A questão de não amamentar, enfim, tudo isso me tocou muito. Então, na produção do livro, eu pensei, já estava quase finalizado, assim, daí eu falei, não, faltam poemas falando disso, né? Dessa vivência. E depois eu comecei a escrever sobre outras coisas, né? Porque na época eu era casada e depois me divorciei. E aí essa outra relação, né, que é se relacionar pós-diagnóstico, então isso também me movimenta muito, assim, e aí a poesia também entra nesse lugar de discutir mesmo com as pessoas sobre isso, né, de informar. A arte tem essa possibilidade de inventar mundos, né? Não só de dialogar com a realidade, mas de trazer uma outra realidade também, um horizonte onde a gente possa olhar de como viver, né? De como estar no mundo. Então eu sinto que para mim a escrita é como uma respiração, né? Uma possibilidade de não me sufocar, uma possibilidade de eu não estar sem movimento, né? A escrita ela me possibilita dançar, ela me possibilita, e aí nisso ela é uma possibilidade de estar viva, né? A gente sabe que um bebê está vivo quando ele se movimenta, então para mim a escrita, a poesia, ela tem esse lugar, né? Esse lugar de transbordamento. E aí quando a gente transborda, a gente, né, nós mesmos inundadas, e essas águas tocam as outras pessoas também, né? E isso vai sendo uma cadeia, assim, né? Eu lembro que uma pessoa muito próxima a mim, né, viu um diagnóstico, e aí eu fui e não, você tem que conhecer o Flip, não sei o que, e 6 meses depois foi o meu diagnóstico, né? E daí eu falei, nossa. Então tem muita gente que fala assim, nossa, mas foi muito rápido, né, que você decidiu abrir, mas é que eu já tinha, né, esse caminho. E daí quando eu conheço a Thaís, né, uma mãe como eu e tal, né, contando a história, eu falei, não, eu não quero ficar me sentindo um raporão, né? Não faz parte da minha personalidade, né? E não tem como eu ficar fingindo que isso não tem a ver comigo. Aquarianas que somos, então é isso. Uma possibilidade de dialogar coletivo a partir de uma vivência pessoal, né? Então acho que é um pouco
assim, né? Ou como essa escrita, essa aí fico muito feliz de atravessar outras pessoas também, porque é isso, a gente sempre recebe recado, né, de pessoas que falam, ah, eu não tenho coragem e tal, você me inspirou, como que é, eu tô grávida, eu tô morrendo de medo, meu filho vai morrer, sabe? A gente recebe coisas assim absurdas, né, que não deveriam mais nem estar no nosso imaginário, assim, né? Então, a arte tem esse poder mágico, né? Sim, a gente às vezes não tem nem a pretensão de chegar em alguns lugares que a gente toca, isso é incrível, né? E Salvador, gente, eu adoro esse título, Segundo Armário, eu acho genial, genial. Como que é para você? Como foi para você, né, Salvador? Conta pra gente aí, para quem não conhece, né? Pois é, para mim também foi assim quase que um caminho único, né? Eu me sentia completamente sem chão naquele momento inicial, muito desespero, muito medo e de alguma forma escrever. E aí foi um pouco de inspiração é, nas pessoas que escrevem diários, né? Eu queria me inspirava queria de alguma forma entender. E o meu caminho foi musical, porque eu colocava uma música à exaustão, e ali no meio da música, repetidas vezes, eu começava a escrever. Era como se a música me produzisse algum sentido interno para reorganizar, né? Porque é uma tormenta para muitas pessoas o momento inicial, é uma grande tormenta, né? Tudo passa pela nossa cabeça, é muito comum a gente revisitar os preconceitos construídos desde a década de 80, então você começa a pensar no seu corpo, às vezes com medo de não se relacionar sexualmente, então tudo isso vai vindo à tona, né? E na hora que eu consegui escrever, colocar em papel, e às vezes era uma coisa assim catártica, era catarse pura, era botar para fora aquilo que estava em sentimento, em emoção, por mais densa que fosse. Não se trata de julgar a emoção, se trata de simplesmente de fluir com ela, né? O Ramon costuma dizer que a arte, ela não é um meio para a gente poder fazer alguma coisa, porque ela transcende isso. Ela é uma coisa muito maior, assim. Ela é um lugar de uma conexão profunda com a alma, né? Com o que você tem de mais profundo e também coletivo dentro de si, né? Porque são histórias pessoais, e eu costumo dizer isso, quando o Segundo Armário se transformou num espetáculo, parece que foi entregue ali a Dionísio, o deus do teatro, de fato, uma transformação, assim. Eu não via mais aquele texto como meu. Ganhou uma vida própria, inclusive tinha ator ali trazendo sua arte, se colocando também, se colocando como canal para essa transformação artística também. Então se torna algo muito maior e algo coletivo, né? A arte, ela tem um lugar de tocar na gente que é um lugar mesmo assim arrebatador, né? E essa energia de gratidão, né, que a gente recebe quando a gente coloca um filho no mundo nesse sentido, quando a gente coloca uma poesia, um texto, uma frase, né, quando vem com uma verdade interna sua, né, quando vem da sua alma, isso reverbera no outro, isso vai produzir alguma coisa no outro e gera um movimento, porque aquele outro vai produzir também outro, e aí você entra nessa ciranda, né, porque é uma grande roda, né, nessa espiral artística, né, que uma vez puxaram a gente e a gente hoje faz parte dessa roda também. E isso é muito, muito interessante, assim, quando você se permite, com todos os seus monstros, com todas as suas dores, se ressignificar, jogar para esse universo da arte, a arte ela vai criar caminhos para transformar isso, e você vai criar caminhos, vai virar semente na vida de outras pessoas, vai brotar em outras pessoas uma luz única dela que vai reverberar em você também. Eu acho que essa luz artística é uma transformação que eu quero assim sempre buscar na minha vida. Não é uma coisa que está pronta, eu sei que tem dentro da gente, mas é uma busca constante, porque ela está no caos, ela está no erro, ela está no desconcerto, ela está no incômodo, ela está na dor. Então ela está nesses lugares, né? E é luminoso demais, é bonito demais quando a gente encontra esse espaço de transformação. E sem sombra de dúvida, a luz dos nossos colegas nos acende, a luz dos artistas que nos transformam, que passam por nós, nos acendem. Eu tenho cada vez tido mais capacidade de perceber essa necessidade de estar no coletivo para se manter aceso,
principalmente nos tempos sombrios, como é essa maré que a gente está atravessando. Sim, com certeza. E aí, quando você fala de música, assim, eu acho sensacional como eu, por exemplo, eu gostava muito, né, já de Cazuza, de Renato Russo, mas depois do meu diagnóstico, como eu passei a ouvir com outro ouvido, eu falei, gente, que incrível. Por exemplo, quando tudo está perdido, não, só me deixa aqui quieto, isso passa, amanhã é um outro dia. Sabe essa música que é lindíssima, que ele fala que ele está com febre e tudo mais? Gente, eu não tinha, depois que eu fui saber que era um momento que ele estava já num estágio que ele não quis, né, se tratar, ele já estava ali naquele momento que ele não saia mais de casa, era tão incrível, já era maravilhosa, né, mas você começa assim, a ouvir com peso, assim, então, talvez seja muito isso, né, quando vem com muita verdade, talvez toque alguém, né, de maneiras diferentes. Um dia eu recebi uma mensagem que o menino falou assim, eu li seu livro e não me ajudou em nada, viu? Aí eu falei assim, não, na verdade é a mesma coisa de você achar que você vai colocar uma receita uma receita de bolo no forno e vai sair um bolo pronto, você tem que tirar dali, eu achei tão engraçado, você tem que tirar dali algumas coisas que façam sentido para você. Li não me ajudou em nada esse livro aí, mas tem isso também, né? E aí, gente, acho que a gente pode ler. Nossa, olha, a gente precisava de umas 2 horas aqui, viu, Agência AIDS? Assim, porque eu não acredito que passaram quase 40 minutos, a gente nem leu a obra ainda. Achei que a gente estava na introdução. Vocês separaram um pedacinho de alguma coisa aí para a gente ler? Vamos? Vamos. Eu tenho algumas coisas. Sim. Olha, eu não sei, eu tenho alguns trechinhos do Herbert Daniel e eu tenho um pedacinho do Segundo Armário também. Eu acho que do Herbert Daniel, ele traz a consciência do estar vivo, né? Naquele momento em que ele traz muito essa ideia de vida, né? Então tem essa frase, nestes meus dias de vida. Tem um texto que ele está o tempo inteiro, nestes meus dias de vida. A cada frase ele vem, nestes meus dias de vida, como um lugar, assim, uma necessidade de afirmar a vida o tempo inteiro, mesmo num contexto de morte. Ele falava, eu não sou um campo de batalha, eu não sou um campo de batalha. Né? Então, rompe um pouco com esse lugar também da guerra. Né? Ele tem um lugar ali de colocar a vida no centro, né, num contexto de morte que me encanta muito. Né? Não, ele é incrível. Quando a gente fala, eu acho assim que hoje em dia a gente pode falar muito mais num contexto de vida do que de morte, né? Acho que por muito tempo a gente falou de HIV e AIDS com um contexto muito de morte, assim. Eu tento trazer, e eu acho que também tem, por mais que a gente saiba que muita coisa evoluiu, eu acho que todo mundo recebe com muito luto, com muito pesar no diagnóstico, porque tem essa parte da morte social, né? Que eu acho que é o medo das pessoas, né? O estigma. As pessoas sabem que muita coisa evoluiu, mas a gente recebe com tanto pesar, por causa, é como se fosse uma morte em vida, né? Você fala, gente, eu sei que eu vou ficar bem, mas, poxa, socialmente isso é muito forte, né? Mas quando a gente fala de como se fosse um hoje em carimbo, dia, assim, né? exato. Eu acho, mas quando a gente fala hoje em dia, algumas pessoas falam assim, eu acho, sabe, você, alguns ativistas aí falam de uma maneira muito leve, eu falo assim, é que a gente fala como 2021, e 2021 é assim, não é que a gente, né, tenta banalizar ou falar de uma maneira leve, é que as coisas mudaram, a gente precisa, né, se atualizar. E você, Pri, o que você trouxe aí pra gente? Bom, vou ler um poema aqui que eu, falando dessa relação, né, do carimbo, de ressignificar, né, a marca. Então, chama HIV positivo. Bacari é o nome do meu filho, né, que eu tive a possibilidade de saber, né, que eu era positivo para HIV e me tratar e estar aqui hoje, né. Bacari, vento que anuncia, em amor traz a notícia. Espírito de coragem, se coloca em risco e da morte desenha outra imagem. Grau é a única coisa a sentir. Saber em estado de luz e não em sombras de doença. Orixá alimenta minha crença e a vida que estava por vir me ensina que os pés precisam sempre ir. Me faz todo dia abraçar em presente o tempo que passa, ser com vontade de viver, por isso e por mim. O que dizer sobre coragem se verem me acovardando? Que seus olhos brilhem ao me verem brincar,
que eu seja a verdade de agir e não só falar, que cada poro exale sonhos, e incolorido eu seja guerra e paz. Mairê, sua força é facão e mata fechada. Quem sou eu para ter medo diante de sua bravura? Eu revolto a lei e renomeio essa tatuagem. A importância na vida positivo. Uau! Arrasou. Que lindo, Pri. Que lindo. É o que vem da alma, né? Que é o que o Salvador estava falando. Gente, lindo, lindo. E eu acho muito legal isso, porque, por exemplo, o meu livro, ele conta a minha história, tem uma outra, né, uma outra pegada. Eu vou ler aqui para vocês. Eu separei alguns pedaços aqui, que é tanta coisa, mas eu vou separar. Cadê? Ai, gente, agora eu tirei da página aqui. Ah, não, tá aqui. Bom, eu vou contar aqui um pedaço do nascimento do meu filho também, gente. Falar de crianças aqui. Já que a gente está falando de vida, vou falar. Eu ia no ano passado, acho que na última mostra, eu tinha lido sobre a morte do meu ex. E olha que engraçado. Agora eu vou falar sobre vida, né? Não vamos ler. Você lembra? Acho que você estava, né, Salvador? A gente estava juntos no ano passado. Sim. Agora vamos já falar sobre vida, que vai ser uma outra pegada, um outro mood. Bom, aqui eu vou começar já, porque é meio longo esse capítulo, mas aqui. Meu obstetra não é só um médico, é um querido amigo que desde sempre, a cada consulta, com sua voz suave, sempre me acalmou. Quando vi seu rosto na sala de espera que eu aguardava, realmente fiquei mais tranquila. Passadas 3 horas que eu tinha tomado, né, o azeite intraparto, em alguns minutos fui levada para o início de todo o processo numa sala nova. Uma anestesia e mais alguém me tiraram da maca com rodinhas e me colocaram na cama, já na sala com vidro e, consequentemente, com toda aquela plateia. Cadê o Rodrigo, que é o meu marido? Eu pensava, precisava muito dele. Sente nas minhas costas, a anestesia vai aplicar a raquidiana, aquela que você fica acordada, mas não sente nada da cintura para baixo. Thaís, relaxa mais os ombros, fica tranquila. Aquela sala gelada e o Rodrigo não está lá me deixam tensa. Parece que a anestesia não pegou e vão ter que fazer novamente. Dr. Luiz vem ao meu lado, passa a mão no meu ombro, segura minha mãe e me dá um abraço. Fica calma, meu amor, relaxa, vai dar tudo certo. Em minutos você vai estar com seu bebezinho nos braços. Era o que eu precisava naquele momento para receber novamente a anestesia. Deito e aos poucos, estranhamente, não sinto minhas pernas. Aliás, sinto uma movimentação, abre, fecha, estica, põe para lá e põe para cá. Em certo momento já não sei em que posição exatamente a enfermeira as colocou. Eu tô com a perna aberta, esticada ou retraída, só por curiosidade? Estão para cima, Thaís, as duas. Eu ri, e ela riu também. Finalmente, o Rodrigo entra na sala e fica ao meu lado. Me dá a mão e vamos juntos nessa viagem, nesse momento. Sinto um cheiro de pele queimada, uma movimentação na minha barriga, mas não sinto dor. Mas sinto nitidamente que estão remexendo tudo por ali por baixo. Só consigo olhar para o Rodrigo. Está chegando, e é cabeludo. Rodrigo fica tão nervoso que a filmadora que ele levou e filmou tudinho acabou não filmando nada, já que ele esqueceu de apertar o REC. Mas tudo bem, está tudo na memória. Rodrigo diz, ele nasceu, e sorri. Não ouço choro, da cintura para cima estou atrás de um tecido azul e não vejo nada o que acontece. Parece que estão pesando, enrolando em algo e os processos que nem sei quais são. E logo que ouço aquele chorinho que está com toda a força saindo do seu pequeno pulmão, mas ainda assim é bem baixinho, suave e rouco, aquele pedaço de mim, aquele pedaço de nós, passa para o lado de cá do tecido. Ao ver seu rostinho, entendo exatamente o significado do que é um momento divisor de águas na vida de alguém. E nós 3 juntos novamente choramos. Esse é o nascimento do meu bebezinho, gente. Pode colocar nós 4 agora, porque eu estou emocionado aqui. Não, foi muito... E aí é a descrição, olha que engraçado, a Piri fez um poema e o meu é um relato, se você pensasse, poderia ser um post do Facebook, mas é um relato com muita alma, né? Que é exatamente o que aconteceu naquela sala do parto, que para mim é muito emocionante, é muito especial, e para pessoas que, uma mãe HIV que também está nesse momento, né, Pri, que a gente sabe como né, de muitas incertezas, né, da gravidez, da gestação, já dá isso, a pessoa lê e fala, puxa, nossa, acho que eu me identifico aqui ou ali. A arte faz muito isso, né, gente? Bom, eu acho que de ter essa possibilidade, né, de saber que dá, né? Isso é muito importante, assim. Que é possível, né? E o que eu sempre digo, assim, porque muita gente fala assim, o que fazer, como fazer, qual que é a receita. Eu falo, gente, não tem uma receita certa. A única dica que eu posso te dar é que, óbvio, você vai passar por um luto, vive esse luto, mas em algum momento saia dali, né? Saia dali e vá para a única direção que a gente pode ir, que é para frente, né? Tudo bem você ter esse momento para digerir, mas
às vezes eu vejo que muitas pessoas ficam ali, né? Então, eu acho que esse nosso trabalho, né, que é um prazer, ajuda muito nesse sentido. Gente, desculpa. Não, eu queria ler um trechinho, se tiver tempo, do Segundo Armário, Sim. que diz justamente sobre, que foi para mim esse momento de virada de chave, assim. E esse trecho, ele é muito especial porque no espetáculo o diretor decidiu colocar ele para encerrar o espetáculo. E as vozes, entravam vozes em off, e eram vozes de pessoas que queriam sair do segundo armário, mas nunca tinham tido coragem, né? Então foi um trecho que ganhou voz, foi um grito de liberdade para muitas pessoas no espetáculo. Então eu vou ler se puder, esse trechinho, é bem curtinho. Sim, sim. É a contracapa do livro, gente. Aqui. Acho que hoje morreu algo em mim. Tem morrido a cada dia e sinto que isso é bom. Talvez seja um processo natural desse luto, talvez seja o nascimento de um novo ser, sim, um alguém. Vejo a vida com novos óculos ou mesmo novos olhos. Despeço-me hoje de alguém em mim. Acordo de um sonho chamado esperança. Espero que o futuro seja uma palavra aliada e me reserve coisas boas. Acho que até hoje tive, sim, alguma espécie de esperança de que tudo fosse mentira ou um erro de laboratório. Despeço-me dela sem olhar para trás. Beijo a esperança. Reagente nem sempre é ruim. Hora de reagir. Que lindo, gente. Que lindo. Que lindo. Incrível. Eu imagino assim, as pessoas, né? A peça deve ser tão incrível quanto o livro, Salvador? Não, porque o livro ele tem mais detalhes, né? A peça acaba sendo algo menor. Eu achei um furacão. Foi, ainda uma consegue... grande tormenta. Entendi. Às vezes a gente acha, né? Por exemplo, eu vou ver um filme de um livro. Putz, eu prefiro ler o livro porque o livro é mais completo, o filme não traz tantos os detalhes. Eu achei que a peça também não conseguiria trazer tantos os detalhes, mas que bom que trouxe. O que eu achei legal, assim, é que a peça, ela é mais viva no sentido de que as pessoas estão ali presentes reagindo na mesma hora. E aí, às vezes, a gente abriu o final para debate, essas coisas, e teve gente falando pela primeira vez no microfone abertamente sorologia. Então tem uma coisa viva ali, que a gente sabe que o livro também produz, mas não chega para a gente de forma instantânea como o teatro traz. E o teatro é uma coisa de louco, né? O palco tem uma energia própria ali de transformação, né? Incrível. Gente, e aí, também a gente já está acabando aqui, eu ainda tinha feito teria aqui algumas coisas que eu queria bater papo, mas não vai dar tempo. Mas eu queria perguntar uma outra coisa, assim, quando a gente fala aí, né, de notícias, de novas variantes, que, né, se espalhou da África já para a Europa, que a gente já começa a se preocupar de novo, e a gente fala de pandemia, o que vocês acham que, quando a gente fala aí de pandemia, né, que a AIDS também foi uma pandemia, o que nos ensinou? Se é que ensinou alguma coisa, né? Ou se tem alguma diferença, o que elas têm em comum, mas o que nos trouxe, na opinião de vocês? Gente? Deixa que eu deixo. Vem tanta coisa, né? Porque é tanta coisa, né, que vem assim junto, que tem... eu acho uma coisa muito assim comum, né, da pandemia do coronavírus com a pandemia do HIV/AIDS, que é essa questão do isolamento, né, do quanto a gente... coisas que fazem a gente sofrer muito trazer esse imaginário de que a gente vai ficar uma pessoa sozinha, né, que a gente não vai se relacionar, que a gente não tem mais essa possibilidade. O coronavírus, ele também tem isso, né, para você, um dos tratamentos é esses... Isso eu estou falando de uma primeira imagem que veio quando você disse, mas a gente tem outras coisas super complexas, né, pensando nessas duas pandemias, que é também um atravessamento
social, racial, do capitalismo e de toda essa sociedade, de como esse organismo vive, né? Então, a gente tem interesses, né, além da saúde, de que essas pandemias elas tenham desdobramentos e que elas se maiores do que talvez elas deveriam ser, né? Então, quando a gente tem, né, um país como o Brasil, né, de tamanho continental, em que diante da pandemia a gente acessa de novo um lugar, o ranking aí, né, de um país de miserabilidade, e a gente tem um crescimento de pessoas bilionárias, a gente entende quais são os interesses para que essas pandemias elas perpetuem e continuem vivas, né? Não sei nem se tem resposta, mas acho que são várias reflexões de que sempre alguém está ganhando, né? E não é a gente. Ou seja, não ensinou, algumas pessoas não ensinou nada, né? Que as pessoas ainda têm essa visão capitalista de querer, em cima mesmo de dores e de perdas, ainda só ganhar, né? Você concorda, Salvador? Você acha que nos ensinou ou que deveria ensinar, né? Não, eu acredito que nós tivemos... As pandemias ensinam, né? A gente teve a pandemia do HIV trazendo uma série de ensinamentos, né? Como, por exemplo, a questão da solidariedade como política, não só a solidariedade afetiva e humana que a gente tem, né, como ser humano que somos, mas a solidariedade política que o Betinho costumava dizer, né? O Betinho foi um grande ativista que fundou a BIA, lutou contra a fome, meio que inspirou muito programas como Fome Zero, que depois se tornaram políticas públicas, né? Certamente hoje ele estaria muito decepcionado com a sociedade brasileira, mas estaria em movimento e nos inspira isso. E a pandemia do novo coronavírus também. A gente teve todo um know-how do fazer advocacy que a AIDS deixou, por exemplo, a pesquisa em rede. Né, a AIDS pesquisa em rede há muitos e muitos anos, há décadas. Né, a AIDS faz pesquisa de tratamento, pesquisa de prevenção, né, pesquisa ACTG, HPTN, são pesquisas que acontecem em rede simultaneamente em vários lugares do mundo. Então, esse know-how, inclusive o know-how de se fazer advocacy, de debater questões de licenciamento compulsório em casos de crise sanitária, que avançou no Congresso, no Senado. Então, a gente teve uma série de ensinamentos que a AIDS deixou, inclusive alguns pilares, para a gente conseguir responder essa pandemia de forma um pouquinho melhor do que se não tivesse tido esses ensinamentos, né? Isso não significa que a gente respondeu bem à pandemia, porque a gente foi uma tormenta dentro da outra, né? A gente tem um governo que é uma tormenta por si só. A gente tem esse momento também de pandemia, com cada vez vem uma cepa nova, a gente é convocado a entender o que é a solidariedade, a gente é convocado, às vezes, até de forma dolorosa, a ser empático, né, porque a pandemia ela simplesmente alcançou todo mundo, né? É claro, as pessoas que estão, né, com mais vulnerabilidades sobrepostas, né, com mais questões interseccionais que oprimem, né, e aí nós temos as questões ancestrais, né, eu não sei, mas a gente tem que analisar isso. A gente vê que a população negra, a população indígena, as populações ancestrais, os povos originários, são os povos mais oprimidos no mundo. E são povos que que detêm um saber de conexão com a natureza que é único, assim, que é primoroso, é ancestral, é vida, é uma conexão de vida e para a vida, que assusta os saberes dominantes da sociedade que a gente tem hoje, né? E que estão, de repente, começando a cair, ou pelo menos a gente consegue ver a faceta desse lugar de controle mais claro. E agora a gente precisa valorizar e dar mais possibilidades dessas sementes ancestrais nascerem. Eu acho que a pandemia mostra isso para a gente. A gente não tem como, gente. Se a gente continuar do jeito que está, simplesmente vai ser ruim para todo mundo. Não vai ter mais planeta para sustentar, né? Porque a mãe de todas as mães é a Terra. Sim. Se a gente não consegue tratar, cuidar
não vai ser difícil seguir, né? Sim, e aí se todo mundo não aprendeu, vem uma nova onda para a gente aprender a força. Uma hora vai. Vamos aprender. E a gente aprendeu também a viver aqui online, né? Esse evento que foi presencial, que foi uma delícia no passado, agora a gente está aqui online, mas que valeu, né? Eu acho que deu para passar o recado. E aí, falando de 1º de dezembro, né? A gente tem mais 5 minutinhos aí, antes da gente falar aí dos últimos projetos artísticos para 2022, até para esse finalzinho de ano, queria saber de vocês, também vou falar o que a gente poderia esperar para esse dezembro vermelho, esse 1º de dezembro desse ano. O que vocês esperam, desejam? Pri. Acho que agora a Pri travou, né? Olha, eu desejo que a gente possa olhar... Não, tô aqui. Eu desejo que a gente possa olhar para a vida como um presente, né? Então, se a gente olha para a vida como um presente no agora, a gente consegue olhar o hino, né, das crianças, de como elas aprendem a gente, elas ensinam a gente, né, faz a gente aprender o mesmo caminho todos os dias, sempre tem uma flor, sempre tem uma folhinha nova. Então, acho que nesse dedo vermelho, assim, a gente olhar, né, mesmo falando aí com as pessoas que vivem com HIV, né, na vida como uma possibilidade de agora, porque morrer todo mundo vai, né? Como Sim. A gente começou aí falando, a gente fica muito... A gente ou vive no passado ou a gente vive no futuro. E a gente se esquece de abrir esse presente todos os dias, que é o agora. Então, eu desejo isso, né? E espero que a arte possa, de alguma forma, confortar, abraçar e ser um colo aí para essas pessoas que se sentem perdidas e que estão ainda tentando achar uma nova trilha, né, para seguir após o seu diagnóstico. Exato. Quem viu essa mostra que vai escrever o seu livro também vai estar aqui ano que vem com a gente. Olha, eu me perguntaram isso, eu fiquei pensando assim, muitas coisas, o que eu esperava de coração, e eu pensei numa coisa que talvez né, um pouco utópico, mas que se acontecesse, a gente começasse a plantar essa sementinha, a gente poderia mudar algo lá na frente, que é a gente tentar naturalizar, e não banalizar, né? Naturalizar. Então, por exemplo, eu falo um pouco mais, né? Aí eu vou poder falar aqui, aí eu falo, todo mundo fala muito, falando super numa boa, quem ouvir vai começar a ouvir melhor, e aí as pessoas vão se sentir mais encorajadas em falar, e aí o outro vai falar, porque o outro já sabe, ele já sabe que o outro vai receber muito bem, e de tanto a gente naturalizar e falar isso muito natural, daqui a pouco tá todo mundo falando sobre e não tem mais esse estigma. Então, eu falei, gente, seria muito, muito legal isso, mas eu estava pensando, acho que o que eu desejo para esse dezembro seria a gente pudesse naturalizar mais, né? Se eu pudesse chegar no café do meu trabalho e falar, como você fala da sua diabetes, eu também falar e não ser um choque, ser uma coisa, nossa, gente, é isso, a gente bater esse papo, né, muito, muito leve. O que você deseja aí, Salvador? Então, todo artivista e artista é em si uma semente que precisa se jogar na terra para brotar e ir em direção à luz, né? Materializar na terra o que você tem para fazer, tem para materializar e seguir em direção à luz. E eu acho que abraçar em presente o tempo, como fala a Priscila, é o primor dos primores. Se a gente conseguir, de fato, né, ficar um pouco mais presente nas nossas ações, né, de disseminar essas informações, de fazer parte dessa roda, dessa gira, desse círculo, né, artístico e artivista que a gente tem buscado se conectar, a gente vai conseguir mudar um pouquinho a nossa sociedade, né, pelo menos semear um pouquinho de informação com relação ao HIV e arte. O que eu desejo para esse dezembro vermelho é que a gente possa inspirar cada vez mais pessoas nesse movimento pela prevenção, pelo tratamento, pela solidariedade, pela empatia, e projetos para 2022, desejo o segundo armário em São Paulo. Eu também desejo. Gente, a gente, britanicamente, às 15 horas,
que a gente, ó... Nossa! Vamos finalizar aqui. Queria agradecer muito o convite, foi incrível. Pena que foi muito rápido, é muito assunto, muita coisa para falar. E olha que a gente focou só em arte, né? Imagina se a gente abre aí o leque aí ia se estender. Mas foi ótimo, obrigada pelo espaço, acho super importante. E mais do que isso, estar ao lado de pessoas que eu gosto demais, que é a Pri. Eu já fiz muitas coisas com a Pri, Salvador. Um beijo, gente, foi ótimo, valeu. Se vocês quiserem se despedir aí também. Bom, Eu queria agradecer temos plantado a... sementinhas aí. Desculpa, Pri. Vai, a Pri se despede, vai. Não, eu só queria agradecer de novo e dizer que eu espero que a gente tenha plantado sementinhas aí, né? Que virem flores, que virem ervas de cura, que virem frutos saborosos e que seja também aí alimento para a gente, né? Porque às vezes também as pessoas olham e acham que a gente, como a Thaís disse, né? Ai, eu nunca fico triste, mas isso faz parte da vida também, né? Então também que seja alimento aí para a gente seguir se fortalecendo para poder ser sombra das pessoas. E um prazer estar com você, Thaís. Muito axé para todo mundo. É isso. Obrigado. Eu também quero agradecer a Thaís, a Priscila, a Agência de Notícias AIDS pelo convite, a todo mundo que ficou até agora assistindo a gente, acompanhando, ao SESC pelo apoio, a todo mundo que apoiou e fez essa mostra acontecer, aos funcionários, colaboradores da Agência de Notícias da AIDS, ativistas do Brasil, enfim, a lista é enorme. E queria agradecer muito a vocês por termos juntos aqui pensado e refletido sobre isso. Obrigado, gente.